Uma boa noite a todos vocês, queridos ministros da nossa Arquidiocese de Cascavel. Queremos acolhê-los todos para mais uma etapa de formação permanente deste ano, agradecendo desde já toda a dedicação que vocês têm pela nossa igreja particular, também agradecendo o tempo de vocês para esse momento de encontro, de formação, para que nós possamos conhecer sempre mais e amar sempre mais a nossa igreja e servir de maneira cada vez mais adequada aos nossos irmãos e irmãs no nosso ministério. Peço a vocês que deixem o áudio fechado, que está dando interferência, por favor. Acredito que é da paróquia de Guaraniaçu, tá com o áudio aberto. Isso, fechou. Então, queremos acolhê-los todos, né? Bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos iniciar fazendo a nossa oração. Vamos rezar a nossa dezena pelas vocações e nós vamos combinar de fazer alternado entre o Padre Lucas e eu, porque se a gente acabar abrindo o áudio, nós temos muita interferência. Então, vocês rezam aí também, né, junto conosco, mas que os áudios estejam fechados. Então, vamos iniciar esse nosso encontro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe das vocações, Rogai rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, bem-vindos, queridos ministros da nossa Arquidiocese, à segunda etapa da nossa formação permanente neste ano de 2023. Lembrando que este encontro está sendo gravado e depois de editado vai ser colocado, então, nas mídias sociais da Arquidiocese, para que aqueles que não puderam estar presentes nesse momento no ao vivo possam, então, depois acompanhar esta formação
em outro momento oportuno. Lembrando que nossa programação, então, nós vamos até 8h45, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos e depois, das 9 até as 10, prosseguiremos, então, com o nosso assessor dessa noite. Quero, em primeiro lugar, acolher o Padre Lucas, agradecer a sua disponibilidade em nos ajudar também no projeto de formação dos nossos ministros. E hoje o Padre Lucas traz para nós, tem um áudio aberto, por favor, fechem. O Padre Lucas traz para nós um projeto muito importante da nossa igreja no Brasil, que é o projeto das comunidades eclesiais missionárias. Nós já estamos trabalhando, né, paróquias um pouco mais, outras menos, esse projeto que é muito bonito, que visa, de fato, cultivar a fé, visa levar justamente a formar verdadeiros discípulos de Jesus a partir das pequenas comunidades. Então, gratidão, Padre Lucas, por nos acompanhar nessa noite, e agora a palavra fica contigo. Tudo bem, boa noite, povo de Deus, queridos mestres, boa noite, Padre Adriano, muito obrigado pelo convite para estar com vocês nesse momento formativo, e eu gostaria de começar com o texto bíblico de hoje, para que nós também pudéssemos meditar, refletir um pouco do texto bíblico. O Denilson está com os slides aí, ele poderia projetar, lá está o texto bíblico de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até o versículo 35, os discípulos de Emaús. Então, vocês que também trouxeram a Bíblia, estão aí com a palavra de Deus, podem abrir nesse texto, fazer uma leitura, uma breve reflexão desse texto, e vamos, a partir dele, também começarmos a nossa noite de diálogo, de reflexão sobre as comunidades eclesiais missionárias. Vou ler, então, o texto. Quem está com a Bíblia pode acompanhar. O Evangelho de hoje, Lucas 24, 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "És tu o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse quem libertaria Israel. Mas, com tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos deixaram espantados. Elas tinham ido de madrugada ao túmulo, e como não encontraram o corpo dele, voltaram dizendo que tinham visto anjos, os quais afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram a situação como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória?" E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde se encaminhavam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e o dia já está declinando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles.
e diziam um para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois relataram o que acontecera no caminho e como o haviam reconhecido ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A partir desta palavra que nós ouvimos, no Evangelho de hoje, aí está um versículo que explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura. A formação das pequenas comunidades eclesiais missionárias acontecem a partir deste escutar as Escrituras, compreender as Escrituras, de compreender aquilo que Jesus está falando. O Evangelho de hoje vai ilustrar, vai iluminar a nossa vida, para que nós nos coloquemos no lugar desses dois discípulos de Emaús, que caminham, às vezes, sem compreender a vontade de Deus, sem compreender o plano de Deus, mas que permite que Jesus caminhe conosco. E as comunidades serão esse reflexo dessa caminhada de Jesus, que nos fala o coração, que nos fala a vida, que nos ensina a compreender o projeto e o plano de Deus. Essa passagem ela vai ilustrar, muitas vezes, o que alguns teólogos, lá no início da igreja primitiva, nossos primeiros pais, os padres da igreja, dizem como uma espécie de estrutura do que nós temos na missa hoje, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Mesa da palavra que vai alimentar a nossa inteligência, a nossa vontade de nos encontrarmos com o Senhor, e a Eucaristia que nos dá essa força para que nós vamos à missão, né? Saiamos para a missão como fazem esses discípulos. E a proposta deste encontro, dessa formação, é justamente esta: que recuperemos na nossa vida de oração, na nossa vida de comunidade, a centralidade da palavra, e a partir desta palavra, formemos pequenas comunidades, pequenos grupos que possam, de fato, levar um anúncio fecundo, um anúncio que corresponda às exigências do nosso tempo, ao que o documento 109 da CNBB, nós vamos ver também um pouco hoje, diz dessa cultura urbana, dessa cultura muitas vezes fragmentada, dessa cultura que é marcada pelo individualismo, que é marcada pela indiferença, pela liquidez e por tantas outras coisas, essa cultura que vai ir de encontro com o Evangelho. E nós, pelo Evangelho, vamos responder a essa cultura, formando comunidade, fraternidade e unidade. Vou passar o slide, por favor. Aqui nós temos um programa, do que nós vamos tratar um pouco neste tempo que nos é proposto. São os fundamentos bíblicos do Primeiro Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, sobre o sentido de viver em comunidade. Hoje vamos tratar também desses fundamentos bíblicos do Segundo Testamento, Novo Testamento, como conhecemos, e nos fala sobre essa vivência de comunidade, o início da igreja, a formação das primeiras comunidades, Jesus como esse modelo que nos inspira a viver em comunidade. E o próprio início da igreja, tratado em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, em alguns outros escritos cristãos que nós temos ali no primeiro e no segundo século da igreja, que retratam também a vivência da vida em comunidade. Um salto depois que nós fazemos de sairmos ali da igreja primitiva e recuperarmos algumas ideias do Vaticano II. E no Vaticano II, esse concílio muito importante para a pastoral da igreja,
62 a 65, que vai recuperar, voltar às fontes, no sentido de se viver em comunidade. E essa teologia do Vaticano II, essa espiritualidade, essa pastoral do Vaticano II, que nós vamos desenvolver na América Latina. Vamos ter uma teologia própria da América Latina, com as conferências episcopais latino-americanas, são 5, e vão trazer, recuperar a formação de pequenas comunidades, conhecidas lá nas décadas de 60, 70, 80, como comunidades eclesiais de base, as SEBs, que talvez alguns de vocês tenham participado, em outras dioceses, ou algumas iniciativas que aconteceram aqui em Cascavel também, nessa época. E depois, essa nomenclatura, comunidade eclesial de base, será substituída pelo que nós estamos falando e trabalhando hoje, que são as comunidades eclesiais missionárias. Uma mudança de nomenclatura, é claro. Junto com essa mudança de nomenclatura, temos também uma mudança de conceitos, uma mudança de pastoral, uma mudança de elementos da própria teologia e da espiritualidade que vem acompanhando a cultura, que vem acompanhando o tempo. Temos lá na década de 70, 80, com as SEBs, uma forte inserção de leigos na política, em vista da luta de direitos humanos e de outras questões que envolviam a dignidade humana. Hoje, numa outra cultura, num outro tempo, falando dessa cultura urbana, a grande migração que aconteceu das regiões rurais para a cidade, então os grandes centros que cresceram. Nós temos o próprio exemplo, a nossa cidade de Cascavel, que vem cada vez mais ganhando espaço, cultura e formando também o seu estilo de vida, que exige uma resposta nossa de cristãos. E, por fim, nós vamos passar para o pontificado do Papa Francisco e a CNBB, chegando ao documento atual 5.9, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Pode passar o slide, Nilson, por favor. Os fundamentos bíblicos do Primeiro Testamento. Viver em comunidade não é um princípio religioso. Tem mais que até mesmo a religião, quando ela não é bem vivida, bem estruturada, ela pode se tornar um empecilho para o ser humano viver em comunidade. A religião pode conduzir o ser humano a viver uma espiritualidade intimista, uma espiritualidade fechada, fazer com que ele se esqueça de que a sua vida espiritual está intimamente ligada com o outro. Então, viver em comunidade é um princípio natural, um princípio cultural, político e também religioso, ou seja, de todas as dimensões que vão constituir a nossa existência humana. De modo que, quando falamos que o ser humano se afasta da comunidade, se afasta da família, se afasta de um grupo de pessoas, dizendo que essa pessoa ela tem algum problema. Algum problema de ordem psíquica, alguma patologia, alguma coisa que a impede de viver com o outro. Então, é um princípio que nos guia a viver com o outro. Nós somos seres interdependentes. Somos seres que precisamos do outro para sobreviver. Do nosso nascimento até a nossa morte. E Deus, ao se revelar aos homens, ele manifesta-se como um modelo de comunidade. A teologia trinitária, ela nos leva a uma reflexão de que Deus é relação. Pai, Filho e Espírito Santo são esta relação eterna de amor. Não teve início e não terá um fim. Deus faz tudo porque ama. O modo como as 3 pessoas da Trindade se relacionam uma com as outras mostra aos seres humanos como esses devem se relacionar, isto é, formar comunidade. Então, o Deus que nós acreditamos é um Deus que vive em comunidade, ele não é solitário, ele não é isolado, ele não é distante, ele não é uma ilha. Deus é aquele que todas as vezes que nós rezamos na liturgia, quando se anuncia, quando o presidente da celebração diz o Senhor esteja convosco, nós respondemos, ele está no meio de nós. Ou seja, Deus forma também comunidade conosco. Temos uma festa litúrgica da Santíssima Trindade,
E essa festa litúrgica não é para nós ficarmos fazendo aí especulações teológicas, grandes reflexões para entender o mistério da Trindade, mas é para que nós voltemos o olhar para Deus, esse Deus que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, homem, modelo da comunidade, e a partir desse Deus que nós amamos, que nós aderimos, como diz São João na sua primeira carta, desse Deus que é amor, nós também saibamos viver o amor. E a partir dessa lógica de ter Deus, Trindade, como modelo de comunidade, vamos entender também a realidade do pecado. O amor de Deus cria os seres humanos, representados no relato bíblico do livro do Gênesis, como Adão e Eva. Ou seja, Deus estabelece uma relação de harmonia entre a humanidade, a natureza que ele cria e ele. Deus vive de modo harmônico. No princípio, antes do pecado, essa comunidade de harmonia, que é natureza, ser humano e Deus, vive este amor que nós somos chamados em pequenas comunidades a resgatar. Então, isso nos ensina que a correlação entre Deus, a humanidade e a natureza foi dividida pelo pecado, foi rompida pelo pecado. O pecado quebra esta harmonia, ele impede que a humanidade, ele impede que o ser humano veja Deus na natureza e no outro. Porque o caminho que nós temos para chegar a esse Deus que nós acreditamos é o próximo e o mundo em que nós vivemos. As comunidades eclesiais missionárias são chamadas a recuperar esse princípio básico da espiritualidade cristã, que é ver Deus no outro e ver Deus no mundo. Esse conceito de mundo que vamos falar um pouco à frente, que é uma ideia muito, às vezes, mal interpretada. Precisamos sair do mundo, precisamos fugir do mundo, das coisas do mundo, e condenamos aquilo que é obra de Deus, que é a criação de Deus. O mal que faz somos nós, tanto individualmente como comunitariamente. Mas aquilo que Deus cria é bom, tudo que ele faz é bom. Próximo slide, Denilson. Vamos entender que, a partir de Adão e Eva, que são símbolos da humanidade, enquanto viviam essa harmonia, essa comunhão com Deus, enquanto espelhavam a sua vida, Adão e Eva vivendo uma comunidade seguindo a vontade de Deus, não existia pecado, e o pecado vai acontecer justamente essa ruptura. Nós temos que perceber, quando olhamos o livro do Gênesis, falando de Adão e Eva, o primeiro ato de pecado que eles cometem é se dividirem. Que todo aquele relato ali ele vai ilustrar Adão, Eva, o fruto que não poderia ser comido, vai ilustrar justamente essa divisão, vai mostrar justamente esse egoísmo de não querer viver o amor de Deus e romper com esse amor. Tanto que o autor do livro do Gênesis vai dizer, quando a mulher come do fruto, dá ao seu marido para comer do fruto, ambos se olham e eles se afastam. O pecado ele causa divisão, ele causa um afastamento. Ele rompe com essa harmonia, com esse amor inicial da comunidade. O pecado destrói a vivência em comunidade. Mas de que pecado que nós estamos falando? O que nós compreendemos como pecado? O pecado com essa superficialidade de olhar as coisas. O pecado nos leva a olhar o outro de modo superficial. É o que aconteceu com Adão e Eva. Eles se olharam, viram que estavam nus e se afastaram, sentiram vergonha um do outro. Então já começam a entender o próprio corpo, a própria sexualidade, que é uma criatura que é criação divina, que é para o bem, começam a entender de modo superficial, se afastam, começam a cada vez mais se isolar. E Deus, é claro, no seu imenso amor, na sua imensa misericórdia, vai possibilitar, né, que essa humanidade ela volte, ela retorne à comunhão com Ele.
Israel é essa comunidade eleita por Deus, o povo eleito de Deus, com o qual ele faz alianças, com o qual ele caminha, com o qual ele manda mediadores, é o povo que se reúne para escutar o Senhor. Então, diante da divisão da comunidade, da primeira comunidade representada biblicamente, que são os nossos primeiros pais, assim chamados Adão e Eva, que se divide por conta do egoísmo que rompe com a harmonia comunitária, Deus vai possibilitar a aliança. Deus vai descer e vai perguntar para Adão: Adão, onde estás? Adão, onde você se encontra? Ou seja, o que você fez? Por que você se afasta daquela pessoa a qual eu coloquei para você viver junto? Você começa a ser superficial. Então, nos recordemos bem dessa palavra superficialidade, porque o documento 109 da CNBB sobre as comunidades eclesiais missionárias vai dizer que nós temos que ter um olhar profundo. Temos que enxergar além daquilo que é a aparência. Enxergar além daquilo que se mostra aos nossos olhos físicos e o que nós ouvimos, né, com essa aparelhagem toda auditiva, com os nossos ouvidos. Nós temos que ir além disso. O nosso olhar deve ser o olhar do Evangelho. Os nossos ouvidos devem ser os ouvidos do Evangelho. Então, precisamos romper com essa dinâmica do pecado que leva à superficialidade para, em comunidade, nos tornarmos profundos, mergulharmos como Deus o faz. E aqui no Antigo Testamento, eu gostaria de destacar 3 grandes momentos em que Deus vai chamar o povo à conversão. Vai chamar o povo a viver essa vida em comunidade. Pode passar o slide ali, Denilson. O primeiro momento, ele é o Sinai, onde Deus vai dizer. Não me lembro para isso. Pode passar ali. Slide. O primeiro grande momento é o Sinai, Êxodo 19, onde Deus diz a Moisés, né, sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então, encontramos nesse contexto do Sinai, após uma árdua libertação dos egípcios, inclusive agora estamos nesse período pascal e na vigília pascal relembramos, lemos e meditamos também essa leitura da passagem do Êxodo, a saída dos hebreus do Egito para a Terra Prometida. 50 dias depois dessa saída, no Sinai, nesta montanha, Deus derrama o seu Espírito e dá a Moisés e ao povo que está ali no Sinai os mandamentos. E esses mandamentos serão norteadores para a vivência em comunidade. Então, Deus reúne o seu povo em comunidade, derrama em comunidade o seu Espírito e dá leis para que eles possam viver esta harmonia em comunidade. Tanto que, a figura aí representada no slide de Moisés, temos as 2 tábuas da lei. A primeira tábua com 3 mandamentos que se referem a Deus: amarás o seu Deus, não pronunciarás o seu nome em vão, santificarás o seu dia, e os 7 outros mandamentos que se referem à relação com o próximo: não matar, não furtar, não levantar com testemunho, não cobiçar, tudo que tem a ver em relação ao outro. Então, é nessa relação com o outro que nós vamos amar a Deus, santificar o seu nome, santificar o seu dia. Não existe outro meio, outro caminho para nós acessarmos a Deus e vivermos uma espiritualidade fecunda com Ele, se não passarmos pelo outro. Se o outro, essa comunidade, não for um caminho. O segundo momento, pode passar o slide, Denilson, que nós temos, é a renovação da aliança com Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o contexto onde os hebreus estão caminhando e próximos e entram na terra prometida, entram em Canaã. Moisés já tinha morrido, Josué eleito este novo mediador, como foi Moisés, que guia o povo para entrar na terra da promessa.
Então, é um momento deles se instalarem naquela terra prometida por Deus, de formarem a comunidade de Deus, de relembrarem a sua história de sofrimento, a sua história de êxodo, e de se colocarem a serviço do Senhor. Por isso que servir ao Senhor é colocar-se em comunidade. Servir ao Senhor é servir o próximo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembrando aqui a palavra casa, é o que nós vamos ouvir na formação das pequenas comunidades eclesiais missionárias. O projeto Igreja nas Casas. Casa e todo o significado que ela traz, como vamos ver um pouco mais à frente, da família, da fraternidade, da harmonia, da comunhão. Então, a comunidade que serve ao Senhor é uma comunidade que se serve. É uma comunidade que relembra aquela atitude de Jesus que nós ouvimos na quinta-feira santa do lava-pés. Se eu sou o vosso mestre, Senhor, vos lavei os pés, então quero que vocês, que me chamam de mestre, Senhor, façam também a mesma coisa. Renovar a aliança é renovar o compromisso de serviço para com o próximo. É formar comunidade. E o terceiro momento destacado do Antigo Testamento, pode passar lá de Deus, fazendo favor, é de Esdras e Neemias. Acontece logo após o exílio da Babilônia. Isso vai dar um período histórico grande para o povo, onde o povo também vai se reconstruir como comunidade, onde o povo vai trazer à tona de novo o sentimento de pertença. Vão para o exílio, eles perdem a terra, perdem o templo, perdem praticamente a sua identidade de povo que pertence a Deus, e ali vão se reconstruir como povo de Deus. É o momento de se unirem como comunidade. Esdras e Neemias são esses dois enviados para reconstruir a comunidade, os judeus, no período pós-exílico, no período após o exílio da Babilônia. É o momento, se nós tomarmos a leitura de Neemias 8, vai dizer que toda a lei, todo o Deuteronômio, ele é pronunciado, ele é lido num dia todo, o povo chora diante da lei. Padre Lucas, está sem áudio. Abre seu áudio, por favor. Opa! Agora estamos escutando? Sim, voltou. Sim, padre, voltou. Então, mencionando novamente, esse terceiro grande momento da reunião de uma comunidade de Israel, dos hebreus, dos judeus, onde Esdras e Neemias leem diante do povo a lei, o Deuteronômio. E essa lei que nós estamos falando, que vai reconstruir a vida do povo, é a lei do amor, não é uma letra morta, é a unidade entre o povo, é o trabalho em comunidade com o povo que vai fazer com que eles se reconstruam após o exílio da Babilônia. E temos aí no Antigo Testamento, né, uma vasta literatura com os profetas que vão trazer mensagens para o povo permanecerem em comunidade, para enfrentar as dificuldades, para viverem a vontade de Deus. Então, temos em todos os profetas, encontramos também estas referências do viver em comunidade. Vamos agora para o Novo Testamento. Pode passar o slide, meninos, fazendo favor. No Novo Testamento, nós vamos ter Jesus, né, como o modelo de comunidade. Jesus que não só se mostra próximo das pessoas, mas como se faz próximo de nós. É Deus que se faz carne. Então, esse Deus que nós veneramos, que nós dedicamos à liturgia, esse Deus que nós temos aí uma vasta doutrina,
anos, tempos dedicados à reflexão da sua pessoa. É um Deus que se faz homem. É um Deus que assume a carne. E Jesus, pode passar, Denilson, o slide, fazendo um favor? É esse Deus que vai ser um modelo de comunidade. E como Jesus vai nos ensinar a ser um modelo de comunidade? São os fundamentos aí do Segundo Testamento. Pode passar esse slide também? É um Jesus que ensina a viver em comunidade como? É um Jesus que vai trazer aquilo que é do Pai. E vive com o Pai e o Espírito a perfeita comunidade de amor. Ele desce no encontro dos seres humanos para mostrar e ensinar a fazer aquilo que ele vive. Então, na vida de Jesus, nós encontramos um modo de viver em harmonia e em fraternidade. Destacando essas duas palavras, harmonia e fraternidade. Harmonia, no sentido de vivermos nas diferenças que somos e somarmos essas diferenças. E a fraternidade é o princípio que nós não podemos perder. O Papa Francisco disse isso na Fratelli Tutti, agora nesse novo documentário que ele fez com os jovens, né, que talvez algum de vocês já tenham assistido, né, o Amém, o Papa responde, né, perguntando ao Papa. Ele fala que nós podemos perder tudo, talvez enquanto seres humanos, menos o princípio da fraternidade. Isso nós não podemos abdicar. Nenhuma religião, nenhuma instituição política, nenhuma instituição social pode fazer com que nós percamos o espírito da fraternidade. Porque é isso que vai nos conduzir, é o amor que vai nos conduzir à salvação. Como Jesus nos ensina? Pode passar o slide, Denilson. Como ele vai nos ensinar? Primeiramente, Jesus se mistura com as pessoas. Jesus vai ao encontro de todos. Jesus vai ao encontro dos homens, das mulheres, judeus, não judeus, ricos, pobres, pecadores, prostitutas, e principalmente daqueles que são rejeitados e excluídos pelo sistema político, religioso e social da época. Jesus, ele vai entrar na história de sua época. É um Jesus que entra na história do seu tempo. É um Jesus que, através das comunidades eclesiais missionárias, entra numa história do nosso tempo. Nós continuamos a ação evangelizadora de Jesus. É um Jesus que não tem medo de se sujar. E aqui nós encontramos a grandeza de uma pastoral de comunidade eclesial missionária. Nós não somos chamados a inventar algo novo, a constituir uma nova pastoral, um novo movimento, né, que inclusive nós já temos bastante na igreja, pastorais e movimentos. Nós somos chamados naquelas estruturas que nós temos, de pastoral e movimento, a continuarmos a missão de Jesus, nos misturando com as pessoas e com o mundo. Vou pegar um exemplo de paróquia onde acontece de vir alguma família de fora. Vem uma família morar ali naquela paróquia, naquela comunidade. O que uma comunidade eclesial missionária, um pequeno grupo pode fazer dentro daquela região, naquele setor? Visitar aquela família, ir ao encontro, ver as necessidades daquela família, que muitas vezes não são só necessidades religiosas, mas são necessidades básicas de alimento, de água, de roupa, o que for. Uma comunidade eclesial missionária é aquela que encontra Jesus nas necessidades humanas. Não só porque tem que fazer isso. Não, eu tenho que ir lá primeiro, porque aquele é um ser humano. Merece respeito, dignidade, acolhida, carinho, e nós somos igreja. Estamos dispostos a servir. E aí, quando ele vai ao encontro daqueles que estão menos favorecidos, de todos. Capítulo 19 de Lucas vai retratar essa imagem belíssima. Segundo slide, Denilson, pode passar. Um Jesus que se mistura com as pessoas, é um Jesus que nos dá o exemplo de vivermos uma comunidade eclesial missionária.
Jesus que traz um novo ensinamento com autoridade, é o que vai relatar o capítulo 1, versículo 27 de Lucas, onde Jesus expulsa aquele demônio que estava naquele homem, aquele espírito mau, e essa imagem retrata, que nós pensamos, Jesus expulsa o demônio, ele está distante. Então Jesus vai lá e abraça aquele homem. Ele acolhe aquele homem para que o mal saia dele. Temos um modo de Jesus agir diferente dos escribas e fariseus. Um modo que Jesus age diferente dos religiosos da época. E a pergunta que fica, e nós, o que temos de diferente como igreja? A gente fala muito da dispersão do povo, o povo está saindo da igreja, o povo não quer compromisso, o povo não quer aquilo. Mas o que nós estamos apresentando de diferente? Será que é a falta do diferente, do novo ensinamento, dessa autoridade de Jesus? Uma autoridade que é serviço, não uma autoridade que é poder. Essa é a diferença de Jesus. O que nós estamos apresentando de novo? O que a comunidade eclesial missionária tem de diferente? Não somos a comunidade dos perfeitos. Nós somos capazes de reconhecer que somos limitados e precisamos do outro para viver. Então, comunidade eclesial missionária é acolher tudo aquilo que é rejeitado. Talvez a nossa diferença está aí, de irmos ao encontro das periferias existenciais que o Papa Francisco fala. Não só periferias físicas, estruturais, favelas e lugares com pouca dignidade de habitação, mas de ir ao encontro daquilo que é mais profundo nas pessoas, aquele que é rejeitado, aquele que é excluído, aquele que é expulso, aquele que não é bem visto. É esses que nós somos chamados de ir ao encontro como comunidade. É um amor que custa. Aqueles que ninguém ama, eu sou chamado a amar. Nós somos chamados a amar. E o amor custa, o amor dói. O amor mexe com o nosso egoísmo, rompe com aquilo que eu quero, para também acolher aquilo que é do outro. Terceiro slide do Nilson, um olhar e uma escuta atenta à realidade. Jesus que acolhe o Nicodemos, a samaritana, a adúltera, os fariseus, e essa imagem representada no slide, dessa viúva que deposita as suas moedas no templo, esse olhar, essa escuta de Jesus, aonde estão os nossos ouvidos? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso olhar? Nos perdemos no imediatismo da vida, não nos deparamos mais com as experiências simples, e essa imagem da viúva que depositou as suas 2 moedas no templo vem significar muito para nós como comunidade eclesial missionária. Ela é olhada por Jesus, é escutada por Jesus, não porque colocou o seu dinheiro. Primeiramente porque é mulher, segundo porque é viúva. Já são 2 critérios para a época de Jesus, ela ser menosprezada, ser rejeitada. Então Jesus olha e escuta aqueles que são excluídos. Escuta aquelas realidades sociais e religiosas de exclusão. O que nós precisamos escutar hoje? Quando falamos de pessoas que vivem uma sexualidade diferente, quando falamos de pessoas que talvez passaram um período na prisão e voltam à vida em comunidade, quando falamos de pessoas em diversas situações e realidades sociais que nós, como igreja, não queremos nos comprometer, mas que Jesus pede no Evangelho que nós nos formemos compromissos com essas pessoas. Padre Lucas? Oi. Podemos fazer um intervalinho? Podemos, sim. Certo. Então, agradecemos. Vamos fazer 15 minutos de intervalo. Vocês dão uma esticada aí. Depois o Padre Lucas retoma a temática das 100 e vai também abordar outras questões. E, ao final, nós vamos reservar um tempinho para interações. Vocês podem mandar perguntas depois também no chat da nossa transmissão. Nesse segundo momento, continuando esta imagem de Jesus, que é para nós o modelo de comunidade eclesial missionária, Jesus que se mistura com as pessoas, Jesus que traz um novo ensinamento que nós, como comunidade, somos chamados também
a trazermos este novo ensinamento, que é o Evangelho, que é a vida de Jesus, que é a proposta da nossa vida pessoal e comunitária, um olhar, uma escuta atenta à realidade, como de Jesus. Nós temos essa necessidade urgente de recuperarmos uma espiritualidade, uma teologia da encarnação. Deus que veio assumir a carne humana, e assumiu esta carne humana com todas as suas questões, aquilo que é bom e aquilo que não é bom. Veio restaurar, veio salvar, veio trazer vida nova. O Papa Francisco recorda na Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, vamos falar também um pouco depois dela, que nós cristãos católicos não somos a comunidade dos eleitos e não eleitos. Não podemos ter uma igreja que parta desse princípio. Eu estou dentro da igreja, eu sou eleito. Aquele que está fora é um não eleito. Não. Somos a comunidade, somos povo de Deus, a igreja em saída. E essa igreja em saída, que tanto se fala, e às vezes também é mal compreendido no seu conceito, é a igreja de ir ao encontro do outro. Mas quem é esse outro? É o outro da minha comunidade paroquial, minha comunidade ali de vida. É o outro que não pertence à minha comunidade paroquial. É o outro que é batizado que está fora. É o outro que não é batizado. É o outro que não é da mesma religião a qual eu pertenço, da mesma igreja. É o outro que eu sou chamado a formar comunidade e a testemunhar a vida de Jesus através da minha vida. Não existe uma receita pronta para formarmos comunidades eclesiais missionárias. É arriscarmos-nos a viver a experiência do amor. Um amor que constrói, um amor muitas vezes que vai trazer decepções, que vai trazer frustrações, mas é viver essa experiência do amor. Somente quem se arrisca a viver a experiência do amor vai, de fato, constituir uma comunidade que é eclesial e que vai ter como característica a missionariedade, que é o anúncio do Evangelho. Então, o fundamental é viver a experiência do amor que nos humaniza, vai nos trazer a vida nova. Próximo slide, Denilson, Jesus que chama e forma a comunidade. É o Jesus que chama a comunidade dos 12, é o Jesus que forma a comunidade na partilha do pão, na multiplicação dos pães. Temos lá um Jesus que também reúne, que alimenta com o ensinamento da palavra e também com o pão que mata a fome, recordando aí também a belíssima campanha da fraternidade que tivemos, que trouxe à tona esse tema da fome, de uma comunidade, igreja católica, que se preocupa com essa necessidade humana, urgente, da nossa realidade. E como Jesus chama? Com o seu estilo de vida, com a sua simplicidade. Jesus chama a um modo de vida. Recordemos-nos bem, Jesus chama a viver um modo de vida. Jesus não chama a vivermos uma doutrina, a vivermos um enrijecimento. A doutrina ela é importante, é fundamental, mas o Evangelho sobressai, a palavra de Deus sobressai a doutrina, porque ela é um modo de vida, ela é um estilo de se viver. Então, como ele chama? Manifestando aquilo que ele é. E nós também vamos chamar-nos os outros a ser comunidade a partir do nosso testemunho, daquilo que nós vivemos, do que nós vamos manifestar de Jesus. O porquê desse chamado, os motivos pelos quais Jesus chama, isso vai acontecendo no caminho. As razões vão acontecendo na experiência do amor. As razões vão sendo apresentadas nesse processo de viver o amor. Mas o importante é aderir à vida dele e, a partir dessa vida dele também, chamar as pessoas a viver o Evangelho. É onde Deus que se mostra, é onde eu sou chamado a encontrar Deus. Ali naquele lugar, ali naquela pessoa, sou chamado a encontrar Deus. Aonde digo que Deus não está, é então que sou chamado a encontrar. E, por fim, Jesus também é um modelo de comunidade, pode passar o slide, Denilson, porque Jesus vai às casas. Jesus cura, perdoa, visita,
vai ao encontro das pessoas, orienta, ensina as casas. Projeto Igreja nas Casas, Comunidade Eclesial Missionária. O símbolo que nós temos é um símbolo de uma casa. O que significa a casa? O lugar da acolhida, o lugar da intimidade. Um ambiente também de conflito. Casa também não deixa de ser um ambiente de conflito, mas também um ambiente do perdão. É o espaço do amor. É o que nós chamamos de igreja doméstica, onde as diferenças buscam unidade, por isso viver em harmonia. Não somos chamados a viver uma uniformidade, mas sim harmonia. Somos diferentes, temos ideias diferentes, mas temos um modo de ser que é comum, que é a vida de Jesus. E tudo aquilo que nós comparamos com a vida de Jesus, e que eu tenho por princípio da minha vida, mas que não se encaixa na vida de Jesus, eu devo rejeitar. Se Jesus diz tal coisa, mas eu digo outra e começo a comparar a minha vida com a dele, então eu preciso saber, eu quero acolher o propósito de Jesus do que ele me apresenta, eu quero me manter nessa ideia aqui, e eu penso que estou certo nesse sentido. Então, a comunidade é o lugar aonde nós acolhemos também a fragilidade da misericórdia. Acolher aqueles que são frágeis, que são marginalizados, que são rejeitados nas diversas realidades de pobreza, que é aquela opção falada muitas vezes pelo saudoso Papa Bento XVI, a opção preferencial pelos pobres, muitas vezes demonizada porque é mal compreendida. O que significa essa opção pelos pobres? Opção por aqueles os quais Deus se direciona com mais carinho, com mais amor. São aqueles que estão ali, rejeitados. São aqueles que estão oprimidos. São aqueles que estão de modo marginalizado da vida social. E como casa, como comunidade, é esse o chamado que nós recebemos. Está ali no próximo slide, o símbolo da casa, constituída por esses 4 pilares, a comunidade que é sustentada pela palavra de Deus. Vamos olhar para a vida de Jesus e fazer aquilo que ele fez. Vamos olhar, ler o Evangelho e ver o que Jesus fez e colocarmos em prática. Muita liberdade de vida. O pão que alimenta, o tema da fome, que foi trazido pela campanha da fraternidade, não só uma fome do alimento físico, mas uma fome de educação, de cultura, de integração na vida social, tantas fomes que nós temos aí também relatadas. Pilar da caridade, é este fazer o bem, a ação missionária, que é irmos ao encontro do outro. Alguns outros escritos do Segundo Testamento, próximo slide do Nilson, a comunidade de Atos dos Apóstolos, que se reúne para ouvir os ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna e a fração de pão, que é um modelo de comunidade do qual nós nos inspiramos. Não é que nós temos que pegar aquela estrutura antiga lá do início da igreja e agora fazermos que aconteça aquela estrutura antiga. É uma inspiração dessa estrutura de viver em comunidade, de formar a igreja nas casas. As comunidades também fundadas por Paulo, que nós temos aí uma grande literatura, vários textos bíblicos que vão falar da vivência dessas comunidades também, e alguns outros documentos do início da igreja. Nós vamos fazer agora, concluindo essa parte das referências bíblicas do Primeiro e do Segundo Testamento, um salto de praticamente 16 séculos. Nós vamos sair ali das comunidades paulinas, do início da igreja primitiva, das comunidades de Atos dos Apóstolos, e vamos para o Vaticano II. Isso não significa que na história da igreja, esses 16 séculos, foram excluídas as vivências das pequenas comunidades. Nós vamos ter vários exemplos, como o São Francisco de Assis, que vai formar comunidades, São Domingos de Gusmão, a comunidade de dominicanos, depois os próprios monges também, alguns séculos, a igreja vão formar pequenas comunidades. A grande diferença que nós temos dessas comunidades aí do século IV em diante até os nossos tempos é que a igreja ela sai das casas, ela sai dos ambientes familiares e vai para as basílicas, para aquelas grandes construções que eram imperiais. Então, a igreja sai de pequenas comunidades e começa a se tornar
um cristianismo de massa, um grande número de pessoas. E aí acontecem várias mudanças nesse processo, mudanças essas que nós temos até hoje. O próprio estilo de paróquia que nós temos até hoje, ele é decorrente de um período da igreja, e sustentamos ainda essa estrutura paróquia com as suas limitações, com os seus acréscimos e também no futuro com as suas possíveis mudanças. O Vaticano II concílio que acontece de 62 a 65, 1962 a 65, vai fazer um retorno às fontes bíblicas. O Vaticano II faz um processo de conversão de pessoas e conversão de estruturas. O Vaticano II, ele vai questionar uma ideia de igreja moldada no estilo da cristandade, aquela ideia de igreja unida ao Estado, do clero visto como uma classe social, como uma nobreza, da predominância da hierarquia sobre o sacramento do batismo. O Vaticano II questiona essa ideia de predominância sobre o sacramento, da hierarquia sobre o sacramento do batismo. Nós somos a comunidade dos batizados, o povo de Deus, da onde saem os carismas, de onde saem os ministros ordenados. Nós não podemos prescindir, esquecermos dessa ideia. O Vaticano II vai também questionar as celebrações litúrgicas no estilo imperial, com pompa. Vai apresentar uma liturgia mais simples, não vulgar, não simplória, que deve ser feita de qualquer jeito, mas com elementos simples, para que a essencialidade, o foco, que a palavra e a Eucaristia se sobressaia sobre qualquer outro elemento. Então, o Vaticano II movimenta a vida interna da Igreja, colocando-a para refletir sobre si mesma. Qual é a natureza da Igreja? É uma das perguntas que vai ser respondida por um dos seus documentos chamado Lumen Gentium, a Igreja como dos povos, também por outras constituições, decretos e declarações. Trazendo agora, no próximo slide, que o Luiz pode passar, esse documento da Igreja Lumen Gentium vai fazer 3 grandes afirmações. A Igreja como povo de Deus, a Igreja como corpo de Cristo e a Igreja como templo do Espírito. Como povo de Deus, lá no parágrafo 3 da Lumen Gentium, nós vamos encontrar esta ideia de que Cristo implanta, que não é desse mundo, implanta neste mundo a sua igreja, o seu povo, que não subtrai, que não tira nenhum bem temporal de nenhum povo. Quando eu falava daquela ideia de Jesus, que se mistura com as pessoas do seu tempo, é isso que o Vaticano II vem recuperar. Nós somos chamados a nos inserirmos na cultura onde nós vivemos, no bairro onde nós vivemos, na comunidade paroquial onde vivemos. Somos chamados a nos inserirmos ali. As riquezas daquela cultura, as riquezas daquele povo, são chamadas pelo Evangelho a serem engrandecidas. E aquilo que destoa do Evangelho nós vamos purificar. Mas não queremos trazer algo que possa mudar totalmente. Nós vamos nos inserir na vida do povo como comunidade eclesial missionária e, a partir dali, comentarmos o Evangelho. Somos povo de Deus. Todos nós somos povo de Deus. O batismo não nos torna filhos de Deus. Lá no Catecismo da Igreja Católica vai dizer a afirmação: o batismo nos regenera como filho de Deus. Ou seja, somos já desde o nascimento filhos, e pelo batismo regenerados, limpos, purificados. Mas isso não nos torna mais do que ninguém. Não somos melhores do que aqueles que estão fora da Igreja Católica, que são não cristãos. E comumente a gente também chamamos de pagãos, uma linguagem meio pejorativa. Aqueles não cristãos. Não somos mais do que ninguém, somos ao contrário, chamados a servir esses que estão fora. A segunda imagem trazida, pode passar o slide, Denilson. A igreja como corpo de Cristo. O que significa a igreja como corpo de Cristo? Vai dizer esse teólogo do século XIX. A igreja como corpo visível de Cristo manifesta e continua perpetuando a salvação de Cristo. É uma igreja concreta dos homens, de cada tempo, cada pessoa, de cada época, de cada chão, de cada lugar. Darmos ênfase nessas palavras, cada época,
Se nós que estamos dentro da igreja, mestres, padres, outros leigos, temos a ideia de que, sempre fizemos assim, vamos continuar fazendo assim, não vamos mudar, nós estamos sendo anacrônicos, estamos fora do tempo, estamos querendo colocar lá coisas do século passado, de coisas que nem faz sentido mais viver dentro da igreja hoje. Aí ficamos nos perguntando por que não atraímos as pessoas, por que o jovem não vem ao encontro da igreja, porque estamos fora do tempo do jovem, estamos fora do tempo das pessoas e precisamos nos encarnar nesse tempo. E encarnar nesse tempo significa assumir as condições dele também. Significa entrar na sujeira desse tempo, na beleza desse tempo, nas artes desse tempo, e ali fomentarmos o evangelho. Então, o ser humano que nós somos chamados a evangelizar é um ser humano concreto, com problemas, com dificuldades. E vai me questionar sobre questões doutrinárias, que vai me questionar sobre o meu estilo de vida, mas eu vou apresentar também uma proposta de vida para ele, como novidade, que é o Evangelho. Terceiro destaque, pode passar o slide, Denilson, é a igreja como templo do Espírito Santo, fonte dos carismas. E aquela afirmação em destaque, Deus, o Pai, que através do Filho guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos a sua igreja. Nós temos que sair um pouco daquela visão de que para fazer as coisas na igreja dependamos de padres e bispos. Mas se o padre não fizer, não vai dar certo. Mas se o bispo não estiver lá, não vai dar certo. Mas você que é batizado, meu filho, minha filha, tem o Espírito Santo para quê? Tem o Espírito Santo para quê? Cadê o Espírito que está dentro de você? Cadê a missão, a vocação, o ano vocacional desse ano? Vai recuperar essa ideia, para que você viva o espírito de batizado pelos dons e os carismas que você tem. Saiamos, rompamos, convertamos-nos pastoralmente de uma ideia de que tudo que nós vamos fazer, e é claro, tendo aqui de modo bem sensato, que não é para dizer, não, agora vamos fazer tudo sem o padre, tudo sem o bispo. Não, temos que fazer em comunhão. Senão daqui a pouco vai começar a aparecer umas coisas absurdas aí também, que ninguém vai dar conta. Estou dizendo de evangelização, comunidade eclesial missionária. Mas se o padre não motivar a comunidade, o povo não vai. Claro, às vezes vai depender um pouco da motivação do padre, mas se o padre motivar agora, você também como leigo vai se motivar e dizer, não vou fazer, cadê o seu espírito? O espírito que você recebeu no dia do batismo, que te dá o dom, que te dá a graça. E vocês, mestres, ministros extraordinários da Sagrada Instituição Eucarística, são chamados a serem esses animadores, esses incentivadores, essas fontes do Espírito em vossas comunidades, para que despertem pessoas a viver em pequenas comunidades eclesiais missionárias. Sejam animadores, coloquem em prática, em vigor, esse Espírito que está aí dentro de vocês. Não dependam da hierarquia para ter iniciativas. E senão nós vamos continuar num modo de igreja que já está mofado, já está morto, que é essa igreja da cristandade. Quanta gente louca que está aí pedindo para voltar a séculos passados, sendo que nós estamos nos anos luz, até que o Vaticano já abriu as portas para a gente caminhar para frente, não para voltar para trás, não para voltarmos a coisas antigas, velhas e mofadas, para nos inspirarmos na Escritura, nas primeiras comunidades e darmos passos. Vemos esse espírito que leva à dinamicidade. Toda essa teologia do Vaticano II, pode passar, por favor, ela é elaborada pelos bispos da América Latina com as chamadas conferências episcopais. São 5 conferências. Ali 2 que eu deixei fora, que é a primeira conferência do Rio de Janeiro e a 4ª conferência é de Santo Domingo, e destaquei essas 3, porque essas 3 conferências vão trazer à tona essa ideia da formação de pequenas comunidades de batizados, que vão tirar essa ideia de igreja como pirâmide, onde a hierarquia está por cima de todos, e vão
nos situar dentro de uma igreja que é constituída pelos batizados. Todos nós temos o espírito batismal, e desse espírito batismal saem os carismas. É dos batizados que saem as famílias, que saem o homem e a mulher que se casam em filhos. É dos batizados que sai a religiosa. É dos batizados que saem os padres, né, que vão sair os bispos, do próprio Papa. É da comunidade dos batizados. Sem batismo, sem esse sacramento fundamental, nós não temos nada. E nós precisamos inverter, fazer essa conversão pastoral na nossa cabeça, de que não é a hierarquia que é fundamental, mas o batismo é fundamental. E junto com a hierarquia se somam para que nós tenhamos uma caminhada de igreja. Não é também destruirmos a hierarquia. Agora não precisa também mais de padre, mais de bispo, mais de nada. Não. Não é nesse sentido, mas colocarmos a primazia do batismo. Somos todos comunidades batismal que somos chamados para formarmos comunidades eclesiais missionárias. A Conferência de Medellín de 68 vai dizer as comunidades eclesiais de base, aquela nomenclatura antiga que eu mencionei no início, que vivem a fé a partir da escuta da palavra, e essa escuta da palavra que está em consonância com a escuta da realidade. Não há como ler o evangelho e tornar esse evangelho uma ideia, uma abstração, algo fora do mundo. Aquele negócio de fugir do mundo. Ah, precisamos fugir do mundo. Vai criar um mundo, vai para onde? Vai para Marte. Tem outro caminho a ser seguido, senão neste mundo. E encontrarmos Deus neste mundo, trabalharmos neste mundo. Trabalharmos pelo reino de Deus. Ah, padre, mas Jesus diz no Evangelho, meu reino não é deste mundo. Não é nos moldes que nós concebemos um reino. Que existe um rei, que existem servos, que existem aquela estrutura hierárquica toda. Não é esse reino de Jesus. O reino de Jesus é o reino dos batizados. É o reino da sinodalidade. É o reino da comunhão. É o reino da fraternidade, onde todos possam caminhar juntos, cumprindo a sua missão de unir os dons e os carismas. É de formarmos uma pastoral orgânica, que depois vamos comentar também o trabalho de vocês, mestres, nessas comunidades eclesiais missionárias. Então, a escuta da palavra esteja em consonância com as realidades do mundo. O grande exemplo que nos deu Dom Helder Câmara. Ele rezava nas manhãs com a Bíblia de um lado, lia o Evangelho, e do outro colocava o jornal da sua cidade, do seu local. Eu perguntava para ele, mas por que, Dom Helder, o senhor faz isso? Ele disse, porque eu leio a palavra de Deus e olho para a vida do meu povo. Essa palavra só faz sentido quando ela tem implicância na vida desse povo. Segunda conferência, a terceira conferência, de Puebla, em 79, vai trazer que a compreensão da palavra de Deus é iluminada pela situação existencial. E vem iluminar a realidade, para que a fé ela possa ser situada na vida. Se nós não acreditarmos no Deus que é encarnado, que continua a sua encarnação hoje, inclusive vocês, ministros, muito próximos do Deus encarnado, quando distribuem a Eucaristia, que vocês distribuem carne humana, carne de Jesus para as pessoas. É a carne dele que vai entrar na nossa vida, na vida do outro. Então, não podemos perder esse ponto de vista. Uma fé que não é uma ideia, que não é um espiritualismo. É uma fé que vai prescindir da realidade desse mundo. E aí nós temos, infelizmente, muitas pregações nos meios de comunicação, YouTube, sejam outros, e padres, e até de outros, que trazem uma fé fora desse mundo. Uma fé que foi inventada, né, segundo algum costume. Não tem nada a ver com a realidade desse mundo. A fé, ela é atestada quando ela se manifesta nas obras, vai dizer Tiago na sua carta. Ou seja, quando ela se situa na realidade que nós vivemos.
E é o que depois também vai trazer a Conferência de Aparecida em 2007, Aparecida aqui no Brasil, dizendo que as pequenas comunidades demonstram um compromisso evangelizador missionário entre os simples e afastados, e são expressão visível da opção preferencial pelos pobres. São fonte e semente dos ministérios e carismas da igreja. Uma resposta da igreja à vivência da cultura de sua época. Isso lá em 2007. Para concluirmos esta parte, então, qual é o objetivo da pequena comunidade eclesial missionária? A palavra de Deus como centro. Os evangelhos que têm primazia da palavra de Deus na Escritura, iluminando a vida, o pensar, o discernir e o agir cotidiano. Eu preciso abdicar de muitas coisas que são minhas, que são ideias minhas, que eu penso estar certo, mas não estou, quando eu olho para o Evangelho e escuto Jesus dizendo: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, nu, doente, preso, e te atendemos? Jesus vai dizer: quando fizesses isso a um dos meus irmãos. Então, se eu não encontro Jesus nestas pessoas que são os pobres do Evangelho, eu não vou encontrar Jesus em um outro lugar. Já vai dizer, São João já disse, São João Crisóstomo, lá no século IV, se não me engano. Se eu não encontrar Jesus no outro, não vou encontrá-lo nem na Eucaristia. A Eucaristia é sem sentido. E comungar da vida de Cristo é comungar da vida do próximo. E a Conferência Episcopal Latino-Americana, essas conferências que nos apresentam o objetivo de formarmos pequenas comunidades, que é o retorno à palavra de Deus, a lermos, a meditarmos a palavra de Deus, também traz nos documentos, de modo particular, no pontificado do Papa Francisco, um documento chamado Evangelii Gaudium, e vai dizer nesse parágrafo 29, quando o Papa trata sobre a questão da renovação da pastoral da Igreja, quando ele fala das ações imediatas que nós precisamos ter na Igreja, na Evangelii Gaudium, para respondermos à realidade evangelizadora do nosso tempo, ele vai dizer: as outras instituições eclesiais, comunidades de base, pequenas comunidades, movimentos e outras formas de associação são uma riqueza da Igreja. O Espírito que o Espírito suscita para evangelizar todos os ambientes e setores. Frequentemente trazem um novo ardor evangelizador e uma capacidade de diálogo com o mundo que renovam a Igreja. Capacidade de diálogo com o mundo. Capacidade de dialogar com o outro. De dialogar com o diferente, com aquele que tem fé, com aquele que tem uma fé, talvez que não comungue com a minha fé, que esteja em um outro ponto de vista doutrinário, dialogar com aquele que tem uma fé divergente da minha, talvez seja uma fé em algum outro ser, algum outro espírito, e dialogar também com aquele que não tem fé. É isso que nós somos chamados. Não a nos fecharmos, mas nos abrirmos. Igreja em saída, igreja que se abre, igreja que vai estar com todas as pessoas, sem exclusão de classes, língua, de raça, de instituição, de tudo que for. Mas para dialogar com os outros, eu preciso ter capacidade disso. Tá? Se eu argumentar, preciso refletir, não posso ofender. E se sou ofendido também, não devo dar o troco. Nós não somos chamados a sermos cristãos para sermos apologéticos, para queremos defender como se fôssemos um exército. Deus não precisa ser defendido, ele é onipotente, ele é onipresente. Deus precisa ser anunciado. E anunciar e defender são coisas bem diferentes, bem divergentes. Nós precisamos compreender o que significa uma conversão pastoral, que o Papa nos traz como uma renovação
inadiável da igreja. O que é essa conversão pastoral que tanto nós ouvimos? A conversão pastoral não é pegarmos um tijolo da igreja, vou pegar aqui um exemplo, pastoral A. Temos que pegar pastoral A e implantarmos em todas as outras paróquias pastoral A. Nós não temos nem gente para isso, né? E as pessoas que nós temos já estão aí também acumuladas de trabalhos. Ao invés de nós pegarmos um tijolo, colocarmos esse tijolo em outro lugar, por que não trabalharmos de modo orgânico? Precisamos formar pequenas comunidades eclesiais missionárias. O que nós vamos fazer? Vamos começar por nós que já estamos dentro da igreja. Ministros, vocês mestres, por que vocês não podem formar entre si comunidades eclesiais missionárias? E depois, a partir de vocês, ir ao encontro das pessoas e chamar pessoas fora que formem outras comunidades e vocês fiquem tomando dores. E aí, formando animadores, formem outras comunidades. Nós precisamos começar por nós. Precisamos começar dentro da igreja. E essa é uma saída, vamos dizer, parece um paradoxo, uma contradição, mas é uma saída para dentro. Ou seja, comecemos por nós. Depois a gente também ir ao encontro daquelas pessoas que são mais distantes, para que nós levemos um anúncio. Temos o testemunho. Aquela frase lá de Tertuliano de Cartago, né? Vejam como eles se amam, como eles vivem bem, é um dos padres da igreja. O que significa isso? O nosso testemunho vai dar abertura para nós iniciarmos comunidades eclesiais missionárias. Está aí essa proposta do Papa a partir da Evangelii. Pode passar a sua slide. Então, seguindo o Vaticano II, que recupera toda a dimensão frontal das Escrituras, e Jesus que nos ensina a viver em comunidade, seguindo a teologia desenvolvida pelos bispos da América Latina, que propõem um programa pastoral de comunidades eclesiais de base, que hoje nós chamamos de comunidade eclesial missionária, seguindo o programa pastoral do Papa Francisco, tudo uma linha de continuidade. A Igreja no Brasil, através da sua conferência episcopal, lança no ano de 2014 documento intitulado como Comunidade de Comunidades, a conversão pastoral de uma paróquia. Então, a paróquia como uma rede de comunidades, que tem por objetivo recuperar a dimensão da fraternidade na comunidade, a diversidade de ministérios e a evangelização personalizada. Marquem isso na vida de vocês, caros mestres. A nossa evangelização, a evangelização deste tempo que nós estamos vivendo, não é mais uma evangelização de massa. Não é mais aquela evangelização onde nós vamos reunir ali 200, 300 pessoas e estamos evangelizando. Podemos ter ações, sim, claro, como temos. Mas hoje a evangelização ela se dá de modo personalizado, no contato direto com o outro, na fala com o outro, no ouvir o outro. Essa é uma característica, essa é uma mudança, essa é uma conversão pastoral que nós precisamos fazer. Muito mais exigente, muito mais criteriosa, no sentido de eu também estar preparado para ir ao encontro do Senhor. Por isso que já surgiram algumas iniciativas na igreja, como o próprio acompanhamento de casais, talvez alguns de vocês aí façam parte da pastoral familiar, já faz esse processo de fazer o curso de noivos personalizado. E vejam os frutos que vão dando também na igreja, esse contato próximo, essa intimidade, a facilidade que tem também de trazer os casais à vida da igreja, ao ingresso na própria pastoral e a outros trabalhos a serem realizados. Isso é um ministério batismal e nós somos chamados a exercer de modo particular aqueles que não são ordenados. E no programa da ação evangelizadora para os anos de 2019 a 2023, a CNBB propõe como caminho de nova evangelização a formação de pequenas comunidades eclesiais missionárias, que é o documento 109 que nós chegamos. Pode passar
slide, Denilson, que é esse documento azul, que se vocês não têm, não adquiriram, é bom que tenham, adquiram e leiam. Porque esse é o programa pastoral que nós temos para a igreja no Brasil. Não só agora nesse ano de 2023, ele vai ser também estendido para os próximos anos, porque tivemos aí a pandemia que nos interferiu na continuidade, na formação dessas comunidades. Então, a igreja vai estender ainda por um bom tempo esse programa pastoral. Formar pequenas comunidades. Comunidade, o que é uma comunidade? Um grupo de pessoas constituído por uma certa identificação. Raça, família, ideias. Somos hoje aqui uma comunidade virtual. Estamos em torno de um mesmo tema e, meditando esse tema, formamos uma comunidade virtual. E aí temos as comunidades paroquiais. Temos comunidades que não são religiosas. O que nos diferencia, então, de outras comunidades? A eclesialidade, ou seja, o fato de sermos igreja. O fato de sermos unidos pelo batismo e instruídos pelo evangelho. Então, as duas marcas que nós trazemos, que nos identificam como comunidade, são estas. Sermos batizados, recebermos o Espírito de Cristo e sermos instruídos. Temos um norte, temos um caminho a seguir. E que caminho é esse? O Evangelho, a vida de Jesus. Precisamos tirar da nossa cabeça, e precisamos também eliminar isso da cabeça das pessoas que leram o Evangelho. Eu não vou ler o Evangelho porque eu não entendo. Algumas passagens, claro, não vai entender mesmo. Tem passagens que são complicadas, mas aquilo que é base da vida de Jesus, a gente entende. Esse Jesus diz lá no Evangelho: não julgueis para não serem julgados, não condeneis para não serem condenados, perdoai e será perdoado, dai e será dado. Tem alguma dificuldade em entender isso? Não. Está sendo muito simples. Quando ele diz: pedi-vos será dado, batei-vos será aberto, pronto, é muito simples. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, né, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são mansos, não os violentos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Ou seja, por causa desse estilo de vida que você, se for pobre, manso, chorar no sentido do sofrimento humano. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Não tem o que a gente ficar inventando em cima do Evangelho. Jesus disse isso de um modo muito simples. Então, a vida de Jesus vai nos conduzindo. Se você receber um tapa na face, oferece a outra, você tem que apanhar à toa também. Vai apanhar de todo mundo? Não. Mas nunca devolva o mal com o mal, que é a nossa tendência, que é a raiz do egoísmo do pecado. E Jesus que se encontra com todo mundo, que conversa com aqueles que gostam dele e que também não gostam dele. Esse é o chamado que nós recebemos. Então, o Evangelho que nos instrui. Quem não lê o Evangelho, quem desconhece o Evangelho, vai inventar um Jesus. E quantos Jesus nós temos inventados hoje? Talvez formam uma desgraça religiosa, ao invés de uma graça religiosa. Precisamos recuperar esse Jesus do Evangelho, esse Evangelho orvalhado, purificado, que é essa vida simples da vivência do amor. E não é um amor romântico, belo, como é belo, é um amor exigente, é um amor que leva à abdicação em linha de determinadas coisas, de renúncias, para que eu possa viver, de fato, esse ministério que ele me pede. E uma igreja missionária, que está saindo de um encontro do próximo, como já foi mencionado aqui várias vezes. Próximo que se encontra nas realidades desse mundo. Não ter medo de se sujar com as realidades desse mundo. Como formar, então, essas pequenas comunidades? O próximo slide, Denilson.
Está fazendo favor, a leitura diária do Evangelho. Não podemos prescindir disso. O cristão que não lê, o católico que não lê o Evangelho, que não lê a Escritura, ele não vai saber o que fazer. Ele vai seguir ideias, ele vai ouvir, às vezes, até uma besteira que algum outro padre fala lá, e vai seguir aquela besteira lá que ele está falando. Tem gente que fala besteira, fala doideira mesmo. A gente precisa ter critério, a gente precisa ter crítica. Podemos aí abaixar a cabeça e acreditar em tudo que a gente ouve, não. Também precisa indagar. Pensar se aquilo está de acordo com a vida de Jesus. Pensando sempre da seguinte forma: se fosse Jesus nessa situação aqui, se fosse Jesus acolhendo esse casal que acabou de se separar, Jesus ia dizer, não, mas ele é sem vergonha, não, ela é isso, não, ele é aquilo, o que Jesus diria? O que Jesus diria é o que eu devo dizer. A forma que Jesus agiria é a forma que eu devo agir. Acolher, escutar, acolher aquele que sofre, acolher Estou aquele sem som, não estou conseguindo ouvir. Oi, alguém disse que está sem som? Está ouvindo? Vera Lúcia. Eu acredito que sim. Tá normal. Está normal, beleza, padre. Precisamos voltar a esses elementos de vermos como Jesus agiria diante de determinadas situações, para que a acolhida seja o princípio da participação. Sem acolhida não tem como participar. Sem acolhida não vai ter como depois, inclusive, fazer conhecer a própria doutrina da igreja, aquilo que ela prescreve, aquilo que ela estabelece. Então, é a leitura diária do Evangelho, escutar a realidade a partir do Evangelho. Tem como também desencarnar Jesus desse mundo. Ir ao encontro das pessoas, ouvir e propor, é o caminho de formação das senhas. Nós precisamos ouvir e propor às pessoas um caminho de vivência segundo a vida de Jesus. Perceber os pequenos grupos por afinidades e espaços geográficos. Isso é uma das coisas que o documento da CNBB nos coloca. Esses grupos por afinidade. E aí temos vários. Vocês aí podem até mesmo já identificar um grupo de mulheres que talvez rezam pelos filhos, o grupo da mulherada que gosta de tomar um chimarrão, o grupo da mulherada que gosta de jogar um bingo, o grupo da mulherada que gosta de vender tapoeira, tem vários grupos. Isso, vocês podem ver a infinidade de grupos que vocês têm por afinidade, grupos que vão se formando por contatos, por proximidade, e que podem se tornar uma comunidade eclesial missionária. E os homens também, aí tem grupo de futebol, tem grupo de muita coisa. Em alguns lugares até o grupo da bocha. Tem cães de bocha, o pessoal tem o grupo da bocha também. E então pode se tornar uma comunidade eclesial missionária. A partir da afinidade, os grupos são formados a partir do espaço geográfico. Quando eu falo espaço geográfico, eu estou falando ali do bairro, da paróquia, que é dividida por setores. Nós vamos ter que acabar com os setores agora dentro da Assembleia Paroquial? Não. Pode ter uma reunião de decanato onde um padre falava que nós precisamos agora compreender esse novo conceito de setor. O setor, quando foi criado, ele tinha uma finalidade. Agora, as comunidades eclesiais missionárias vêm ressignificar, vêm reelaborar esse conceito de setor paroquial. Não mais aquele grupo grande. Às vezes temos ali paróquias que têm 5, 6 setores. Aqui apenas uma ideia. Paróquia que tem 5 setores, cada setor tem 70, 80 pessoas, vamos dizer. Então, essas 70, essas 80 pessoas vão ser uma comunidade eclesial missionária? Não. Essas 70, 80 pessoas vão se dividir em pequenos grupos, de 7 pessoas, de 10 pessoas, e a partir desse grupo, tendo por centro a palavra de Deus, temos aí os roteiros, depois a documentar também, e vão ler essa palavra de Deus e iluminar a vida e a realidade, compreenderem a identidade da igreja. Então, os grupos se formam a partir dessa dinamicidade. Pode passar o slide, Denilson.
O projeto Igreja nas Casas, que acontece a partir desses 4 pilares. O pilar da palavra, que é a leitura e meditação da palavra de Deus. A Arquidiocese de Cascavel, no seu 2º ano, elaborou roteiros de encontros. Como que nós vamos fazer, padre? A gente vai pegar a Bíblia, abrir uma passagem aleatória e ler? Não. Diocese, todas as paróquias da Arquidiocese adquiriram livros, os quais vão orientar os encontros. Vai ter ali um animador do encontro, vai ter um texto proposto, vai ter ali algumas ideias que vão ajudar a meditar e a refletir esse texto. Inclusive, os roteiros agora, esse mês de abril até o mês de novembro, vão trazer o tema da sinodalidade, que é o sínodo aqui para nós, como igreja particular de Cascavel. Vamos refletir à luz da palavra de Deus que ações nós podemos tomar. Então, é muito básico. O pilar da palavra, leitura e meditação da palavra de Deus. Preciso conhecer a palavra de Deus. O segundo pilar que forma essa igreja nas casas é o pilar do pão, é o comungar da Eucaristia, é o comungar da vida do outro. Isso significa, digo para vocês, esses que estão ali muito próximos dessa realidade eucarística, que o mesmo zelo que vocês aprenderam e têm com a Eucaristia, a reverência, o respeito, vocês também têm que ter com as pessoas os quais vão formar as pequenas comunidades eclesiais missionárias. Às vezes a pessoa chora, o ministro chora, porque caiu uma Eucaristia no chão. Nossa, que sacrilégio! Mas a realidade de pobreza do outro é indiferente. É uma Eucaristia sem sentido. A Eucaristia é que você, todo mundo vai valer para muita coisa. Você não tem como dissociar uma coisa da outra. É a dignidade de Cristo presente naquele sacramento, a vida do outro também. Precisa de respeito. Preciso me conformar com algumas realidades que a Eucaristia vai me levar a perceber. A formação da essência é um testemunho que nasce dentro da igreja para fora. Não é um ser perfeito, é um ser idealizado, mas é a coerência. Talvez o que nós mais precisamos nesse tempo é de coerência, sermos coerentes, mostrarmos o respeito que temos por Jesus Eucarístico e o mesmo respeito também que devemos ter para com o nosso próximo. Por isso, comungar de Jesus é comungar a vida do outro, é viver uma espiritualidade de fato eucarística. O pilar da caridade é fazer o bem. É aqui o exemplo de uma SEM paroquial que começa a promover ações caritativas. Nós já temos um organismo da igreja, a Caritas, que já faz muitos trabalhos assistenciais. E as comunidades eclesiais missionárias, aquele grupo de pessoas, podem contribuir com isso. Pode contribuir participando da vida da comunidade também política. Temos hoje também a Arquidiocese de Cascavel a pastoral política. Precisamos de membros que integrem esta pastoral e, a partir dali, possam viver esse pilar da caridade, ajudar, através da política, a promover também a ação que vai beneficiar a vida do mundo. E o pilar da missão, que é essa conversão pastoral. É onde nós devemos nos perguntar que capacidade que eu tenho, que desejo que eu tenho, como quero sair de mim mesmo para ir ao encontro do outro. Quero fazer esse desafio, quero enfrentar esse desafio de ir ao encontro do outro, de estar nessa relação com o outro, levando em conta a mudança da minha mentalidade. O que eu quero mudar? As minhas ideias também, segundo eu penso, de demonizar o mundo, de demonizar as pessoas, de ter a igreja como um grupo de eleitos, de viver sobre o comando do sim e do não da hierarquia e ir matando dentro de mim o espírito batismal, de tomar iniciativa. Então, é uma mudança de mentalidade. Mudar de mentalidade é deixar alguma coisa. Quando a gente perde alguma coisa, a gente sofre por isso, mas ganha outra.
Quem não perder a sua vida por causa de mim, não vai salvá-la, vai ver Jesus no Evangelho. Então, no que eu estou disposto também a perder, a deixar, a me converter, para que eu possa assumir esse projeto. E no último slide, Denilson, pode passar, por favor, os mestres e também a essência. Está aí o plano evangelizador da igreja, no Brasil, o que nós devemos fazer, pode passar esse slide. Mestres e 100. O compromisso do ministro extraordinário, missão. Aqui são sugestões, práticas pastorais, que deixo para vocês conversarem também, refletirem, veem as possibilidades. Não é uma norma, não é uma lei, não, agora, mas são reflexões para que vocês possam também, e aí pensando como formar as comunidades a partir, né, de vocês, ministros extraordinários, nas paróquias. Pensarmos sempre o seguinte, gente, nós precisamos trabalhar uma pastoral orgânica, que é o que nos custa muito. O que é uma pastoral orgânica? É o que nós chamamos hoje de sinodalidade, caminhar juntos. Vamos promover, por exemplo, uma ação para os adolescentes na paróquia. Então, nós podemos unir catequese, a pastoral dos adolescentes, a pastoral vocacional e a liturgia, e juntos fazermos uma única ação, em vista da evangelização dos adolescentes. Não precisa a catequese fazer um trabalho, depois vem a pastoral da acólito fazer outro trabalho, depois vem a pastoral de liturgia, faz um outro retiro. Aí a gente multiplica funções, multiplica elementos e acaba deixando a desejar o nosso trabalho orgânico, sinodal. Trabalhar em conjunto, ninguém está na igreja para defender bandeira, ninguém é coordenador para dizer eu sou coordenador por status, nossa, como bom ser coordenador, é para missão, é para o serviço. Então, trabalhar em conjunto, saber também dedicar as próprias ideias para estar trabalhando nessa caminhada sinodal em conjunto. Então, está aí a primeira missão, uma coisa muito simples, muito prática. Os ministros que moram próximos, ali na região, no bairro, no condomínio, seja onde for, se unirem para fazer visitas às famílias e formar fraternidade. O primeiro passo, formar fraternidade, antes de tudo. E depois ir começando uma seita. Formar amizade com as pessoas, mostrar às pessoas como viver em comunidade, como viver o cristianismo, viver essa dinamicidade de igreja carismática, pneumática, ou seja, fortalecida pelo Espírito, é bom, nos ajuda, nos faz crescer, nós somos unidos para juntos chegarmos à salvação integral do ser. Então, um pequeno passo de missão, de formar fraternidade, quem sabe os ministros, começando uma ceia entre si, possam se abrir para começar novas ceias. Primeira missão entre vocês. Os mestres e a catequese, um outro plano que pode ser feito, incentivar as crianças a rezar em casa com os pais, os familiares, ou os familiares que as cuidam. A palavra de Deus a partir dos roteiros, ou simplesmente a Lexio Divina. Começar, então, a própria comunidade eclesial na família. Disponibilizar ali ajuda para a família, para que elas possam, através das crianças, da catequese, começar ali na casa, já uma comunidade eclesial missionária, a partir da leitura, da reflexão, da meditação, da palavra de Deus. E a terceira sugestão, possibilidade, é se assumir essa animação de uma pequena comunidade e formar grupos. Formar pessoas que possam estar ali à frente, de disposição de servir, de estruturar esse projeto. O próximo slide para a gente concluir, Edilson. As 100 não consistem nessas novas estruturas pastorais, mas é um caminho de renovação e de readequação das atividades pastorais. Precisamos pensar assim da seguinte forma: o nosso modo pastoral, ele está evoluindo. Não é para atrair também grandes multidões, não é esse o princípio. Nós estamos fazendo uma evangelização de qualidade.
fazendo com que as pessoas compreendam o projeto, o plano de Jesus, a vida de Jesus. Então, é um caminho místico, espiritual, que se faz da experiência. Como disse, trago novamente a ideia, não é uma receita. Ah, a gente vai fazer assim, vamos chegar lá, vai dar certo. Às vezes não vai dar, não é uma receita, mas é uma experiência de amor. Quem se arrisca a fazer essa experiência vai perceber os frutos que vão sendo produzidos e os espinhos também que devem ser arrancados. Mas é algo que está enraizado na nossa espiritualidade, que é viver em comunidade, que é viver a missão, que é viver o discipulado à luz da palavra de Deus. Terá a ideia de que precisamos ouvir, meditar, pensar e discernir à luz da palavra de Deus. Cabe aos leigos e leigas a coordenação e a animação dessas comunidades e aos padres, os párocos, aos bispos, caminhar juntos. Sermos esta igreja sinodal, essa igreja fortalecida pelo Espírito e do batismo. Padre Adriano. Padre Lucas, muito obrigado pela sua explanação. Eu pediria que, no momento final agora, o senhor pudesse falar para nós um pouquinho das indicações operativas do projeto dentro da nossa arquidiocese, né? A Cleonice visitou algumas paróquias, nós estamos com algumas iniciativas, né, de treinamento da leitura orante. Então, passar para nós aí alguns pontos operativos para que todas as paróquias, todos os ministros estejam sabendo daquilo que está sendo realizado, por favor. Isso, nós temos aí um trabalho também de sinodalidade junto à animação bíblica catequética, inclusive o Padre Adriano é o assessor, né, desse movimento que nós estamos fazendo, unindo catequese, comunidade eclesial missionária, liturgia e formando uma equipe, né, de animação, e animação dos ministros, né? E formando essa equipe de animação catequética, fazendo experiências. Nós estamos aí na caminhada de fazermos, de fato, espécies de laboratórios da Lexio Divina. Ensinar as pessoas a fazer Lexio Divina. Tomar a Bíblia, a ler o texto, a meditar aquele texto, fazer com que aquele texto caia na vida das pessoas. Então, tivemos ontem uma experiência na Paróquia Santa Cruz. Tivemos em todos os decanatos, aí no início do ano, essa experiência também de Lexio Divina. A Cleonice, que é coordenadora das comunidades eclesiais missionárias, está passando nas paróquias, ela e outros leigos que a acompanham, visitando os párocos para conhecer a realidade das paróquias, ver se a paróquia já tem alguma iniciativa de comunidade eclesial missionária e se colocando a equipe diocesana das comunidades eclesiais missionárias à disposição para irmos até as paróquias e formarmos, ajudarmos a formar e a trabalhar. Então, estamos tendo aí passos. Muitas paróquias, né, que nós já sabemos, têm comunidade eclesial missionária, a paróquia Padre Adriano já tem aí uma caminhada, no Decanato Norte outras paróquias, outras que estão começando também com essa iniciativa, e digo para vocês, nessas, tomem essa iniciativa de fato. Tomem essa iniciativa. Vocês não podem estar nessa dependência da hierarquia. Os padres vão dar toda a abertura para vocês começarem. Não tenham medo disso. Todos os padres aí que a Cleonice passou nas paróquias, ela disse, né? Os padres estão abertos, estão disponíveis aí, mas precisamos de mão de obra, nós precisamos de pessoas. E essas pessoas são vocês. E vão ao encontro das outras para fazer com que essas iniciativas sejam tomadas e essas comunidades sejam formadas. Algo que esqueci, talvez, para o Adriano. Não, tranquilo. A Dejane levantou a mão, gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir seu áudio. Não? Outros que levantaram a mão ali, nós temos a lista, quiserem fazer sua colocação, pode abrir o áudio, um por vez.
Pode falar, Rodrigo. Boa noite, Padre Adriano, Padre Lucas. Para falar a todos os mestres, que ontem eu pude estar presente lá na Paróquia Santa Cruz, a convite da Leonice, e foi muito produtivo, junto com os coordenadores de comunidade eclesial missionária, tinha mestres, tinha catequistas, tinha da pastoral idosa, enfim, estavam aproximadamente 50 pessoas. E eu queria passar um recado assim a todos os mestres, que nós fizéssemos da nossa reunião mensal, as paróquias que têm a reunião mensal ou bimestral, não sei como que é na sua paróquia as reuniões, mas que fizessem a prática da leitura orante no início da oração, junto com a dezena, aquilo que pede Dom Adelar para nós, lá no QR Code, né, do marca-página que recebemos, para fazermos das nossas reuniões algo que nos motive a participar das reuniões, que as nossas reuniões dos mestres não sejam apenas para recados, para cobranças, enfim, para fazer escalas, mas que possamos fazer das nossas reuniões mensais um momento de espiritualidade, um momento de meditar a palavra, um momento de fazer a prática da leitura orante. Eu acredito que será muito produtivo e muito, né, para a nossa caminhada. Então, fica a partir de ontem, lá do Santa Cruz, assim, da experiência que foi participar ontem, me veio, assim, de colocar para nós, mestres, fazer das nossas reuniões mensais, de fato, a prática da leitura orante. Fazer, vivenciar, fazer da nossa reunião mensal uma comunidade eclesial, né, para que possamos ter vamos dizer assim, esperar o dia da nossa reunião, ansioso porque lá vamos viver um momento de espiritualidade, de saborear a palavra de Deus. Ótimo, Rodrigo. E lembrando sempre, né, daquilo que o Padre Lucas apresentou para nós, né, o projeto só vai acontecer quando a gente acreditar nele, né, começar a colocar em prática. Ai, padre, mas é pouquinha gente, mas é isso mesmo, são poucas pessoas, começa com poucos, vai cultivando, vai alimentando a fé, a vivência de comunidade. Nós vivemos um tempo de muito individualismo, né, de muito isolamento. Então, o projeto das comunidades eclesiais missionárias, nós voltarmos ao ideal do Evangelho, que é o ideal de comunidade, o ideal de se relacionar com o outro. Então, é importante, mesmo que seu grupo seja pequeno, comece, faça, né? Não fique contando com essas coisas de massa, porque esse cristianismo de massa, a gente percebe cada vez mais está fadado a desaparecer, né? Então, só vai permanecer quem de fato se cultivar na palavra de Deus. Paulo, levantou a mão? Pode falar. Não? Algo mais, Padre Lucas? Pode encerrar para nós, dar a bênção. Agradecemos mais uma vez a participação de todos. Né? Muito bom, né, tê-los aqui sempre conosco. E no próximo mês, se Deus quiser, próximo mês não, daqui 2 meses, né, no mês de junho, nós teremos mais uma etapa formativa. O tema Conhecendo a Igreja, muito provavelmente será com Dom Anuar Batiste. Também, obrigado, Padre Adriano, pelo convite de estar esta noite trazendo um pouco dessa reflexão, dessa dimensão missionária, eclesial e comunitária da igreja. Obrigado, Rodrigo, ajuda aí nos slides. E obrigado a vocês que também participaram nessa noite e que estão aí também motivados nesse processo de formar as pequenas comunidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, bom descanso. Boa noite, obrigado, Padre Lucas, obrigado pela presença de todos.